Você quer aprender o que é ou como identificar em uma oração os verbos transitivos? Então, vem comigo neste vídeo que eu irei te explicar de jeito simples, fácil e rápido. Acompanhe! Primeiro, nós iremos aprender o que são os verbos transitivos. Os verbos que pedem complemento verbal chamam-se verbos transitivos. Portanto, quando nós tivermos em uma oração um verbo que necessite de um complemento verbal, ou seja, uma palavra ou mais que complete o seu sentido, significado, nós chamamos este verbo de transitivo. Porém, os verbos transitivos são classificados em três tipos. Nós temos o verbo transitivo direto, por exemplo, na seguinte frase: eu bebo leite. Nós identificamos que nesta oração o verbo da frase é a palavra bebo, que se origina no verbo beber. Se nós observarmos, o verbo bebo é um verbo transitivo direto. Por quê? Pois ele necessita de um complemento, porém classificamos ele como transitivo direto, pois este complemento não vem acompanhado de uma preposição. O nosso substantivo leite é um complemento, porém ele não é preposicionado, não necessita de uma preposição para acompanhar o nosso verbo. O nosso segundo tipo de verbos transitivos é quando nós temos um verbo transitivo indireto, ou seja, o oposto do verbo transitivo direto. É quando nós temos um verbo que precisa de um complemento verbal, porém, este complemento necessita de uma preposição. Por exemplo, eu gosto de leite. Aqui nesta frase nós temos o verbo gosto, e se nós observarmos, o complemento do verbo gostar necessita da preposição de, pois quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa ou de alguém. Se nós observarmos, a preposição de está sempre acompanhando o complemento deste verbo. E por fim, nós temos o verbo bitransitivo, que é quando este verbo ele é transitivo direto e transitivo indireto. Portanto, este verbo necessitará de dois complementos. Por exemplo, informamos o endereço a eles. Nesta frase, temos como verbo da oração a palavra informamos. Se nós observarmos, este verbo necessita de dois complementos, pois quem informa algo, neste caso o endereço, a alguém, a eles, ou seja, temos dois complementos. Nós falamos que este verbo é transitivo direto, pois o nosso primeiro complemento verbal, o endereço, não apresenta uma preposição, apenas o artigo e o nosso substantivo. E falamos que ele é transitivo indireto, por isso dizemos que ele é bitransitivo, transitivo duas vezes, pois esse objeto direto que nós temos, a eles, apresenta uma preposição, a palavra a, que neste caso está exercendo a função de preposição e não de artigo. Agora que nós aprendemos e observamos o que são os verbos transitivos e observamos as suas três classificações, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbos bitransitivos, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor esta classificação dos verbos. Vem comigo! Classifique os verbos em intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos, ou bitransitivos, ou de ligação. Letra A. Mando-lhe um grande abraço. Aqui nesta frase nós temos o verbo mando-lhe destacado. Temos que identificar nesta atividade se ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, intransitivo, ou se ele é um verbo de ligação. Se nós observarmos, como já aprendemos, o pronome pessoal do caso oblíquo lhe, ele serve como um complemento verbal. Neste caso, está nos indicando a quem está sendo mandado um grande abraço. Portanto, nós temos aqui um objeto indireto, pois ele não é acompanhado de uma preposição, porém não está ligado diretamente
ao verbo, pois indica a quem está sendo mandado um grande abraço e não quem está mandando um grande abraço. E o resto da nossa oração podemos observar que é um outro complemento, neste caso um objeto direto, pois não é acompanhado de uma preposição. Um grande abraço, nós temos grande, que é um adjetivo, abraço, que é um substantivo, e neste caso, que não é uma preposição, é um artigo indefinido. Portanto, identificamos que o verbo mando-lhe, que se origina do verbo mandar-lhe, ele é um verbo transitivo direto e indireto, pois apresenta um objeto indireto, o pronome pessoal do caso oblíquo lhe, e um objeto direto, um grande abraço. Letra B. Este livro, vou lê-lo. Nesta frase, temos que identificar se o verbo lê-lo é intransitivo, transitivo direto ou um verbo de ligação. Se nós observarmos, lê-lo se origina do verbo ler. Ele está nos indicando, juntamente com o pronome pessoal do caso oblíquo lo, a quem vai ler o nosso livro neste caso, que seria o sujeito da oração. Lê-lo está indicando que quem irá ler o livro sou eu. E este pronome pessoal do caso oblíquo está nos indicando quem vai ser lido, neste caso, este livro. Portanto, podemos perceber que há uma ligação direta deste verbo com o nosso sujeito da primeira parte da oração. Por isso dizemos que este pronome pessoal do caso oblíquo, nesta oração, serve como objeto direto, pois não apresenta nenhuma preposição e indica, na verdade, o que vai ser lido, e não quem vai lê-lo, neste caso, como na nossa letra A. Aqui há uma diferença, são dois pronomes pessoais do caso oblíquo, porém, o nosso ler está servindo como objeto indireto, pois ele está indicando quem vai ler, ou seja, neste caso, quem iria receber um grande abraço, e aqui está indicando o que vai ser lido, este livro. Por isso, dizemos que este verbo é um verbo transitivo direto. Agora nós iremos resolver as letras C e D da nossa atividade prática. Acompanhe! Letra C. Os pássaros voam. Nesta frase temos o verbo destacado voam e temos que identificar se ele é um verbo intransitivo, transitivo direto ou um verbo de ligação. Quando observamos o verbo voam, que se origina do verbo voar, percebemos que ele é um verbo de ação que indica um movimento, um fato decorrido através do nosso sujeito, os pássaros. É um verbo significativo, por si próprio ele já declara um fato, não precisa de outras palavras para completar o seu sentido e, portanto, é um verbo intransitivo, pois, como já aprendemos na nossa aula 3 sobre verbos intransitivos, todos os verbos que não precisam de um complemento verbal são classificados como verbos intransitivos. E, por fim, a nossa letra D. Obedeça aos pais. Nesta frase, nós temos o verbo obedeça. Temos que identificar se ele é um verbo intransitivo, transitivo direto ou transitivo indireto. Quando observamos o verbo obedeça, que tem como origem o verbo obedecer, percebemos que ele necessita de um complemento, pois quem obedece, obedece a algo, a alguém. Portanto, nesta frase, obedeça aos pais. Por isso, podemos identificar que o nosso complemento verbal do verbo obedeça, que é aos pais, ele precisa de uma preposição. Como nós temos um substantivo masculino, no plural, nós temos a preposição aos, pois quando nós temos um substantivo feminino, nós utilizamos a preposição a. Quando temos um substantivo masculino, utilizamos a preposição ao, e como neste caso temos o substantivo masculino no plural, temos a preposição aos. Por isso, podemos perceber
E o verbo obedeça é um verbo transitivo, pois necessita de um complemento, e também é um verbo transitivo indireto, pois ele necessita de uma preposição. E toda vez quando nós temos um complemento do verbo e juntamente a ele uma preposição, um complemento verbal preposicionado, falamos que o nosso verbo é um verbo transitivo indireto. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 4 sobre verbos transitivos. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!